Olá, bom dia. Eu sou a professora Magna. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o marxismo, né? Todos nós sabemos que o marxismo foi um termo atribuído ao pensamento político-filosófico de Karl Marx, né? Karl Marx nós já vimos em aulas anteriores, então não vamos falar sobre a biografia desse pensador, porque inclusive já foi falado, tá? Então, hoje nós vamos dar continuidade apenas ao seu pensamento sobre a ditadura do proletariado, né? A luta de classes, tá? E sobre o que pensa Marx com relação ao Estado, tá bom? Então, vamos lá. Marx diz o seguinte: no lugar de personagens históricos, né? Aqueles que marcaram a história, está a luta de classes. Então, Marx vai estabelecer uma luta entre duas classes, coisa que nós já falamos, já dissemos anteriormente, né? Quais são essas duas classes? A burguesia, tá? Que são os proprietários, os donos do capital, dos meios de produção, e o proletariado, que é a classe trabalhadora, certo? Então, burguesia e proletariado. O proletariado, ele tem a força do trabalho para vender, e o seu trabalho é vendido para a burguesia como uma mercadoria, tá? Então, diz o Marx que existe uma luta entre essas duas classes, tá? Por quê? A burguesia é proprietário do capital, é dono dos meios de produção e se fortalece se tornando senhor enquanto está nessa condição de proprietário. Já o proletariado, eles têm a força do trabalho, então eles possuem o seu trabalho, tá, para vender. Nesse momento em que eles tomam consciência que possuem o trabalho e que o patrão, ou seja, a burguesia, né, precisa do trabalho, então ele se fortalece também, tá? Por isso é chamado de dialética, né? Dialética histórica, tá? O que significa exatamente uma dialética histórica? Significa que o homem, dessa forma, nessa dialética de senhor e escravo, né? Ele vai construindo a sua história, tá? O homem é quem constrói a sua história através da infraestrutura, nós vamos falar daqui a pouco, tá? Bom, Marx continua dizendo o seguinte: o que fundamenta e caracteriza o homem não é a religião e a linguagem, mas o modo pelo qual ele produz a sua existência. Então, o homem constrói a sua existência no mundo, o homem produz a sua existência no mundo, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Essa construção do ser no mundo, que depende da existência humana, depende do trabalho humano, depende do quanto o homem está ativo na sociedade, tá? Então, não é a religião, não é a linguagem, não é a família, não é o Estado que caracteriza o homem, mas sim a maneira pela qual ele produz a sua existência, certo? Bom, Marx vai dizer o seguinte: não se deve partir do que os indivíduos dizem ou pensam, mas o modo pelo qual eles produzem os seus bens. Aqui nós entendemos bem que em Marx o trabalho, a produção, essa construção histórica, ela vem antes de qualquer coisa, até mesmo do próprio ser, né? Então, nesses termos aqui, está bem claro para nós, né? Que os homens não são vistos na sociedade, não são enxergados pela maneira que eles pensam, que eles agem, que eles são, mas sim pelo modo em que eles escolhem produzir, em que eles escolhem construir a sua história, tá? Assim se formam as bases materiais de uma sociedade, por isso nós estamos falando de materialismo, né? Estão percebendo que o homem acaba aqui nesse contexto se confundindo com a matéria, né? Homem, trabalho, matéria, é a mesma coisa, tá? Então, a infraestrutura, que é formada pelas bases materiais de uma sociedade, certo? Inclusive o trabalho humano, ela vai determinar a superestrutura. O que é a superestrutura? São aquelas instituições ideológicas, né? Das quais emanavam no passado as leis. Aqui não. As leis, elas são constituídas, elas são construídas pelo próprio homem ao longo de sua história. Então, agora o homem é que vai determinar a superestrutura, ou seja, as ideologias, as leis e etc, né?
Não existe natureza humana idêntica em todo tempo e lugar. Não existe natureza humana idêntica em todo tempo e lugar. O existir decorre do agir. Ou seja, Marx acabou de tirar do homem aqui a sua própria natureza, né? Sua própria natureza humana, quando ele fala que não existe uma natureza em todo lugar, espaço e tempo. O homem existe de acordo com seu agir na sociedade. Lembrando que esse indivíduo, ele não pode ser pensado individualmente, né? E sempre em grupo, sempre no meio social, tá? Então, aquilo que o homem é em todo tempo, espaço e lugar, deixa de ser, ou seja, aquele homem, aquele ser individual, né? Ele é colocado num grupo, num todo coletivo, e ele passa a ser visto e pensado desta forma, tá? O indivíduo se autoproduz à medida que transforma a natureza através do seu trabalho. A condição humana, então, depende da sua existência social. Olha só, para eu ser humano, eu tenho que me construir na sociedade a partir da minha existência em grupo, em coletivo, a partir da minha existência social. Vocês estão entendendo? Tá? Então, por isso, nós chamamos de materialismo histórico, porque o homem vai construir a sua história a partir das bases materiais de uma sociedade, do seu trabalho, né, daquilo que ele consegue produzir ao longo da história. E como nós falamos na aula passada, essa luta de classes, ela é o motor da sociedade, ela que move o ser humano, ela que move a sociedade. E Marx vai dizer ainda que essa luta sempre existiu, né? Desde os povos primitivos sempre existiu uma luta entre duas classes. Ela se intensificou mais o capitalismo, né? E no pensamento de Marx, o Estado é um mal, tem que ser extirpado, porque o Estado sempre vai estar ao lado da burguesia, favorecendo os capitalistas. Por isso, o Estado é um mal que deve acabar, que deve ser extirpado. Então, primeiro, forma-se a ditadura do proletariado, né? Derruba a burguesia, toma o poder na fábrica. Depois, o segundo plano é tomar o poder do Estado também, tá? E implantar o socialismo, que na verdade é um governo provisório para o comunismo, no pensamento de Marx, né? Tá bom, gente, vamos ficando por aqui, tá? Foi apenas uma pequena revisão para vocês aí, a nossa prova se aproxima, né? E vai dar tudo certo, sim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beijo para vocês e até mais.